Olá, boa noite, boa noite. Esse é o nosso Conversa de Qualidade. E neste episódio a gente responde as suas perguntas, as suas dúvidas que você faz para nós ao longo da semana. E esse é o nosso episódio de número 6. E hoje nós vamos responder a pergunta de Débora, né? Débora, sejam todos bem-vindos. Boa noite, qualidade. Seguindo simultaneamente aqui no Instagram e também no YouTube, tá? E se você não nos acompanha, não é assinante ainda do YouTube, se inscreva lá no nosso canal e nos acompanhe também por aqui. Boa noite, Aninha. Então, o nosso tema é hoje para responder a pergunta de Débora, tá? Como superar o salário da CLT, né? Débora me perguntou, Márcia, será que eu tenho medo, né? Como eu faço para superar o meu salário na CLT? Que às vezes isso te trava, né? O medo de você deixar o certo pelo incerto, não é isso? O teu certo às vezes é pouco, mas é certo. Você tem a segurança, a tua estabilidade lá da CLT, não sei até quando, mas está lá, né? E como você pode fazer para sair? Como superar essa sua renda, esse seu salário para te dar mais segurança, né? Mais tranquilidade para você começar. Então sejam bem-vindos. Eu vou pegar minha anotação aqui para acompanhar com vocês, tá? Gestão da qualidade, a gente é muito organizado, né? A gente planeja tudo, inclusive a live também é planejada com os tópicos que eu vou trazer para vocês, para trazer clareza para vocês e não deixar nada de fora, tá? Então, medo de não conseguir cobrir a renda do CLT. Esse também é seu medo? Você pensa em começar a prestar serviços de consultoria na área da qualidade e está com medo, sente esse medo também, tá? Então, eu quero saber se você sente esse medo ou não, tá? Isso faz parte do seu contexto, do seu dia a dia. Eu também tive esse medo lá no início, tá? A diferença é que eu não tinha quem me dizia o que eu estou falando aqui para vocês, tá? Então, toda terça-feira, toda quinta-feira a gente tem live aqui e a gente traz conteúdo de valor para vocês. Que aqui a gente discute ideias, estratégias, né? Para você viver da gestão da qualidade, né? Faturar mais de 10 mil reais sem depender da CLT. Então, são os primeiros passos aqui, né? Então, a primeira coisa é que você precisa, né, se contextualizar onde você está, né? Onde você está e para onde você quer ir. Essa é a primeira pergunta que você vai fazer, né, para se contextualizar. Quando a gente fala de será que eu consigo garantir o meu valor lá da CLT, esse valor prestando serviço de consultoria? Então, a primeira coisa é você ver aonde você está, tá? Ou seja, quanto você ganha hoje na CLT e quanto você quer ganhar. Boa noite, Dilaine. Dinix, boa noite. Malu, boa noite. Então, quanto você ganha hoje? Essa vai ser uma aula bem prática, com exemplos práticos e reais para vocês, tá? Então, ficam aqui comigo, que até o final da live dessa nossa aula, vocês vão entender, né? Como fazer esse cálculo, quais são os serviços que você vai prestar, quantos e quais serviços você vai prestar para conseguir conseguir garantir, prestando serviços de consultoria da qualidade, valores igual ao CLT que você ganha hoje, tá? Então, para isso, primeiro, contexto, onde você está. Quanto você ganha hoje, tá? Eu sei que a gente tem pessoas aqui da gestão da qualidade com mais tempo de serviço, menos tempo de serviço, mas uma média que o mercado paga para gestor da qualidade é de 3 mil a 5 mil reais, tá? Então, eu vou pegar um cálculo aqui, fazer um cálculo com uma média de 3.500 reais de salário de CLT. Se você está nesse contexto, ganha hoje 3.500 reais, acompanha que eu vou fazer esse cálculo com você. E se você ganha mais ou ganha menos, a base de cálculo é a mesma, você só muda esse valor, tá? Então, tô aqui, ó, R$ 3.500
dividido por 30. Por que dividido por 30? Porque é 30 dias que a gente trabalha na CLT, não é isso? Na CLT é 30 dias. Então, quanto você ganha no dia se o seu salário é R$3.500? Vejam aqui, ó. No dia você ganha R$116. Vale o seu dia, trabalhando 8 horas. Por 8 horas de serviço prestado na CLT, você está ganhando R$116, tá? Então, eu não coloquei por hora aqui, eu coloquei por dia, tá? Esse é o valor. Aí é onde você está hoje, tá? E aí, nós, com base nisso, nós vamos calcular quanto você precisa trabalhar, com quais serviços tu pode faturar para garantir o valor que você ganha hoje lá na CLT. E você vai ter vários benefícios aqui, né? E eu vou mostrar aqui para você esses benefícios, tá? Então, você precisa entender primeiro, tá? Que você precisa ter um objetivo inicial. Qual é o objetivo inicial? Nós estamos falando aqui de conseguir o mesmo que você ganha hoje na CLT, mas sem depender da CLT, tá? Então, nossa aula aqui é prática, tá? Outro dia alguém me perguntou se para trabalhar na gestão da qualidade precisava ser bom em cálculos, né? Eu disse, precisa ser bom em resultados, mas hoje nós vamos calcular um pouquinho aqui, tá? Mas são esses cálculos simples aqui para você, tá? Então, nós vamos fazer o cálculo em cima deste valor de R$3.500 para você ver quanto você precisa trabalhar, quantos serviços e quais serviços para você tirar igual o que você tira hoje na CLT, trabalhando 220 horas, tá? Não sei de quem é essa realidade, provavelmente de muitos que me seguem por aqui, tá? Então, pega papel, pega caneta na mão, calcula comigo, acompanha o meu raciocínio aqui, tá? Porque às vezes nossa cabeça não consegue reter toda a informação, tá? É importante que você entenda, tá? Então, sim, minha aluna até outro dia me perguntou, nós estávamos fazendo na sexta-feira o desafio do meu primeiro cliente em 30 dias, e ela saiu do CLT em março, tá? Tá querendo abrir o MEI dela, e ela perguntou se eu comecei como MEI. Aí eu disse que não, eu comecei direto com o meu CNPJ, né? E ela disse, você começou com tudo, então. Aí eu falei, eu tinha objetivos claros, né? Isso você precisa ter, objetivo claro na mente. E eu mentalizei um leão atrás de mim, correndo atrás de mim. Então, eu precisava acelerar, precisava avançar, tá? Então, sim, você precisa entender esse objetivo, né? Porque às vezes as pessoas querem começar só com uma renda extra, tá? Talvez você está com o objetivo de fazer uma renda extra, você pode até começar dessa forma. O problema é, se você começar como renda extra, você não está comprometido. Porque se fizer a renda extra tá tudo bem, e se não fizer, tá tudo bem também. Tá? E você entra naquela zona de conforto. Tá? Inclusive, muitos alunos têm me falado disso. Então, estou confortável, estou ganhando meus 3 mil, meus 4 mil, a renda extra vai me dar trabalho. Então, será que você quer uma renda extra só? Então, cuidado, se você só quer uma renda extra, provavelmente você não vai se comprometer tanto quanto se você quiser conseguir essa sua renda, mas sem depender da CLT, tá? Então, e aí? Muda a história, não muda? Muda a história, né? Muda a história, sim. Então, por que você precisa entender, né? De que precisa definir um objetivo claro primeiro, né? Primeira coisa, você precisa entender que precisa definir um objetivo claro, porque aí você sabe para onde você vai, tá? Senão você vai ser igual a Alice no País das Maravilhas, não saber para onde ir e qualquer lugar está bom. Não, você não vai para qualquer lugar, tá? Então, sim, nós vamos definir o objetivo aqui, tá? Eu vou te mostrar exemplos, né, de trabalhos para você ganhar igual o que você ganha hoje lá na CLT. Quais serviços? E o mais incrível de tudo é que você pode começar fazendo o que você faz hoje lá na CLT. Então, você tem a faca e o queijo na mão, tá, gente? Às vezes você acha que está difícil demais, longe demais. Não está difícil, não está longe, tá? E eu, inclusive, eu tenho alunos, tá? E vou falar de exemplo de alunos aqui, que fizeram isso,
e conseguiram tirar sua renda do mês, tá? Álvaro, com apenas 2 sábados, em 2 sábados ele faturou R$ 4.000, R$ 2.000 por sábado com um workshop, R$ 4.000. Se você ganha R$ 3.500, você já garantiu o seu ganho da CLT. Veja, então parece que eu tenho que trabalhar muito, né? Para conseguir aqueles R$ 3.500, porque hoje você está acostumado a trabalhar muito, às 220 horas. Mas na consultoria a gente ganha por hora, tá? Então a gente trabalha muito menos, porque o valor da hora é muito maior, tem um alto valor agregado à hora, tá? E aí os clientes procuram serviços de consultoria por 3 motivos, tá? Porque eles não sabem fazer o que tem que ser feito. Eles até sabem, mas eles não têm pessoas para fazer. E eu tenho clientes com esses exemplos todos, tá? E tem aqueles que querem que você mostre o caminho, para onde que eles têm que ir, tá? Então, sempre tem clientes necessitando dessas demandas. Na sexta-feira mesmo, uma pessoa do meu cliente, né? Que eu já fiz muitos serviços lá, me mandou uma mensagem: Márcia, estou precisando responder, tratar uma não conformidade para um cliente. Já fiz, já mandei, o cliente recusou. Eu preciso de ajuda, tu me ajuda? E nós, inclusive, estamos com um contrato de consultoria para retornar nossa consultoria lá, porque a pessoa da qualidade saiu e a que está lá está começando do zero. Então, é treinar, né, a pessoa da qualidade lá com carga horária fixa no mês, tá? 2 dias no mês de consultoria. E aí, então, eu fiz a tratativa da não conformidade, mandei para ela domingo à noite e hoje ela me retornou. Nós estávamos sem internet de ontem de manhã até hoje, quase meio-dia, mais de 24 horas. Aí ela me retornou, ela disse: Márcia, mandei para o cliente aceitou. Então, veja só que sempre tem demandas para nós, consultores, tá? Para vocês se atentarem, vocês vão pensar, mas que tipo de serviço? Os mais diversos tipos de serviço vão surgir para você fazer, tá? E aí, então, eu estava falando do Álvaro, né? O Álvaro fez 2 workshops em 2 sábados e faturou R$ 4.000. Ou seja, se você ganha 3.500 hoje e faz 2 workshops de 4, você já garantiu o seu ganho lá da CLT. Vejam, né? Com 2 sábados. Trabalhou aí o quê? 16 horas, talvez nem isso, tá? Teve Marta também, minha aluna também. Ela fez uma auditoria, foram 4 dias, né? Foram 35 horas de auditoria. Entre a auditoria e o relatório, né? Ela faturou R$ 5.250. Ou seja, se você ganha R$ 3.500 e faz um trabalho desse, só um trabalho desses no mês já cobriu a sua renda, o seu salário da CLT. Então, é isso, gente, tá? O valor da hora de um consultor é bem remunerado. Então, se você acha que precisa trabalhar muito para ganhar o valor que tu ganha hoje na CLT, prestando serviço, não precisa, tá? E isso é muito real, tá? E aí você vai me dizer, Márcia, mas eu não tenho cliente. Para quem eu vou vender meu serviço? Isso pode estar afligindo sua cabeça agora, né? Ah, que você não tem cliente, para quem você vai vender esse serviço? Oi, Gil, tudo bem? Oi, Alex. Oi, Farias. Oi, Marcos. Então, se você não tem cliente, né? Boa pergunta. Então, eu vou perguntar para você. Você não tem cliente por quê? Quantas pessoas você prospecta por dia? Quantas pessoas você contata no dia para se apresentar e oferecer o seu serviço? Aí você vai me dizer, mas eu não estou prospectando. Então, eu vou dizer, é por isso que você não tem cliente. Que é o momento que você começar a prospectar, né? Você vai começar a ter cliente. Quanto mais prospectar, melhor, mais chance você tem de fazer negócios. Então, dizer eu não tenho cliente, mas não começar a prospectar, você vai continuar não tendo cliente. Então, você tem que começar a prospectar. Todo dia, liga ali para 30 pessoas, de diversas formas. WhatsApp, mensagem, ligação, e-mail, LinkedIn. Filtra as pessoas da tua cidade, as pessoas que podem lhe contratar, e você se conecta com elas e manda mensagem.
tá? Então, tem várias formas de fazer a prospecção. Então, se você ainda não prospecta, se você ainda não tem cliente, porque você não prospecta, porque a gente aumenta a nossa base de clientes por meio da prospecção. Por meio da prospecção. Aí você vai dizer, eu tô fazendo entrega, não tenho tempo de prospectar. Ok, você é equipe, você precisa fazer entrega, precisa faturar, precisa fazer orçamento, mas você precisa prospectar em primeiro lugar, senão você não vai ter o cliente de amanhã, o próximo serviço, tá? Então, se você tem essa objeção, você já sabe como resolver, como ter cliente, né? A segunda objeção, alguns de vocês podem estar perguntando, Márcia, eu não tenho certeza da minha entrega, né? Eu tô com medo, não tô segura porque me falta experiência. Isso é o que muitos de vocês me dizem aqui. Muitos estão muito mais preocupados na sua entrega do que em não ter cliente, tá? Só que não vai ter entrega nenhuma se você não tiver cliente. Então, a primeira coisa é o cliente, tá? E aí eu vou dizer uma coisa bem óbvia para você, só que muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Deixa eu ver se tem comentário aqui no YouTube. Não, né? Mas estou seguindo aqui. Qualquer comentário, vocês podem colocar os comentários, as perguntas, as dúvidas, que eu vou procurar acompanhar aqui para responder, tá? Então, você vai me dizer que está com medo da sua entrega, tá? Mas qual é o óbvio? O óbvio, e todos nós precisamos entender isso, tá? Então, abrir a mente, mentalizar isso, tá? Para poder entender, absorver isso, que não tem outro jeito. A experiência a gente vai conseguir fazendo, tá? Então, você não vai ficar mais seguro, não vai ficar mais experiente se não fazer, se ficar só estudando. Não, você precisa ir para o campo de batalha, você precisa fazer a sua entrega. Só que para fazer sua entrega, você precisa ter o seu cliente. Vai e faz, né? Feito é melhor que perfeito, ou que perfeito não feito, né? Não é isso? Às vezes se preocupa demais ali com a entrega, mas se não tiver cliente, não vai ter entrega, tá? Então, a experiência é fazendo. Eu comecei com medo, eu comecei com falta de experiência, eu nunca tinha vendido, nunca tinha prospectado, nunca tinha feito uma entrega, tinha medo de não atender ali a necessidade do cliente, mas no momento que você está ali ouvindo o seu cliente o tempo todo, entregando e envolvendo ele nessa entrega, você vai ter esses feedbacks em tempo real. Então, você pode sim, durante a execução, ir ajustando as coisas, tá? Mas não tem outro jeito, você precisa fazer para ficar experiente, tá, Gil? Feito é melhor que perfeito, é isso mesmo, Gil. Feito é melhor que perfeito, tá? Então, à medida que você vai fazendo, o que acontece? O que acontece? O medo vai desaparecendo. Você vai conseguindo ficar mais seguro de si, mais segura de si, não é isso? Né? Você vai entendendo o seu cliente, o jeito do seu cliente, como as coisas acontecem lá, e você se sente muito mais segura, tá? E isso é igual para todos nós. Todos que começam passam por isso, não tem jeito. Só não pode deixar o medo de paralisar, tá? Não deixa o medo de paralisar. Então, se essa também for sua objeção, esse é o jeito de resolver, é ir fazendo. E aí você sim vai conseguir a sua experiência, tá? E a terceira objeção, você vai me dizer, Márcia, eu não tenho apoio, ninguém me apoia, ninguém me dá força. E aí eu vou dizer para vocês que eu também comecei assim, sem apoio, sem alguém ali do meu lado, né, torcendo, vamos que vai dar certo. Não, nem cônjuge, nem sequer o diretor da empresa onde eu trabalhava de CLT. Sabe o que foi que ele me disse quando eu pedi demissão da empresa para empreender, prestando serviço de consultoria? Ele disse, Márcia, mas isso não vai dar certo se você não se juntar a uma grande empresa. Imagina eu ali, né? Cheia de sonhos, cheia de expectativas, né, para o meu negócio. Abri meu CNPJ, nem MEI, foi CNPJ, né?
constituí minha empresa. Minha sobrinha estava fazendo a graduação de administração, ela fez um plano de negócio para mim, tá? Estudando o mercado. E o meu diretor da empresa disse: isso não vai dar certo, que balde de água fria, né? Eu recebi ali mesmo, poderia ter desmoronado, dito: não, realmente isso não é para mim, eu tô querendo coisa demais, né? E hoje eu vi um comentário também, numa postagem que eu fiz nessa semana, a pessoa me disse assim: te conheci através da minha esposa, tá? E me identifiquei muito com a forma que você fala de tomar decisões, que ele está há 34 anos lá no CLT e tem gestores opressores. E aí, você também passa por isso? Então, eu posso dizer que eu também tinha gestores opressores, né? E o momento que o diretor disse: você não vai conseguir, isso não vai dar certo, eu poderia simplesmente ter desistido, mas é muito mais o que a gente faz com o que acontece, com aquilo que acontece, né? O que eu fiz com isso? Como diz meu pai sempre fala assim: deixa eu entrar aqui e sair aqui. Então, eu processei, isso se chama resiliência, né? Quanto você absorve do que falam, do que dizem para você. Então, tem pessoas que realmente precisam sempre ouvir que são boas, né? Que tá dando certo, elogio para se manterem. Mas, gente, não é assim, não. A gente não vive de elogio. A gente vive de campo de batalha. A gente vive de resultados. E para você ter resultado, você precisa ir para o campo de batalha. Fazer. Testa e melhora, né? Não é isso? Então, sim, isso aconteceu comigo e talvez aconteça com você também, né? Você está ali no confortável na CLT, de repente você quer se expor ao risco de prestar serviço de consultoria, abrir aquela segurança da CLT, mas é porque você almeja muito mais. Você está aqui almejando ganhar mais de 10 mil reais. Aqui você está almejando ter mais independência financeira. Você está almejando ter autonomia de datas e horários, porque convenhamos, CLT 220 horas, segunda a sexta-feira, cravado, o dia todo, das 7 às 17, né? Nós, como consultoria, você faz a sua agenda de serviço. Então, tem muitos benefícios por trás disso, né? Você é reconhecida pelo seu cliente, pelas entregas que você faz, pelos seus resultados, tá? Então, sim, precisa vencer esses obstáculos para que você possa começar a fazer, tá? E aí, sim, eu vou colocar agora quais são os serviços que você pode prestar, quanto desse serviço e quanto você pode cobrar por esses serviços, tá? E aí eu te peço, quem é que fala isso para você? Qual é a outra aula que você recebe que fala isso para você? Porque muitas pessoas têm me dito: Márcia, eu não tenho noção de quanto eu vou cobrar por um serviço. Tá? Então, aqui a gente dá ideias de valores para vocês com base no que eu cobro, com base no que o mercado paga, tá? Então, você pode simplesmente, se você quiser, começar com treinamentos. Eu, enquanto CLT, eu me preparei muito fazendo treinamentos, porque eu fazia muito treinamento, formação de equipe interna. Não sei se você, gestor da qualidade, tem esse hábito, mas se você tem esse hábito, você já tem bastante a seu favor, né? Se você não tem, você vai criar essa experiência agora, prestando esse serviço, né, de treinamento para o seu cliente, tá? Então, um treinamento de 8 horas, viu, gente? Não é nem um treinamento muito grande, um treinamento, workshop, né? Vamos pensar, um treinamento de 8 horas, quanto você pode cobrar? Então, eu sempre falo assim, lembra que se você está trabalhando, ganhando R$3.500 lá na CLT, o seu dia vale R$116. Você não vai fazer um treinamento de 8 horas para ganhar R$116. Você vai fazer um treinamento de 8 horas para ganhar de R$800 a R$1.600, tá? Se você ganhar 800, é porque você está cobrando R$100 a hora. E você já está ganhando dinheiro com isso, mas você pode cobrar muito mais do que R$100. Tá começando, tá inseguro? Começa cobrando R$100 a tua hora de treinamento, tá? Mas você pode cobrar até 200, até R$250 a hora. Então, se você cobrar R$200 a hora,
8 horas de serviço, R$ 1.600. Foi o que Álvaro fez. Workshop no sábado, de 8 horas, R$ 2.000. Inclusive, foi mais do que R$ 200 a hora. E ele também estava começando agora. Então, às vezes, você tem muito medo, né, de cobrar, porque você não está acostumado com a realidade do mercado aqui fora. Você está acostumado com a realidade do salário de CLT. Mas aqui a gente não recebe salário, que a gente recebe valor por hora de consultoria, tá? Então, um treinamento de 8 horas, R$ 800, quantos desses no mês para você ganhar R$ 4.000? 5 treinamentos de 8 horas no mês para você ganhar R$ 4.000, se você cobrar R$ 100 a hora. Agora, se você cobrar R$ 200 a hora, é muito mais. Então, vejam que você tem condições de facilmente conseguir cobrir o seu salário da CLT prestando serviço de consultoria, tá? Isso nós estamos falando para o início, para você começar, porque à medida que você vai prospectar cliente, você vai ter mais cliente, vai prestar mais serviços, tá? Mas nós estamos falando de cobrir o valor que você ganha hoje na CLT, tá? Então, uma auditoria. Vamos lá, você faz auditorias hoje lá na CLT, não faz? Auditorias provavelmente da ISO 9001. Existe demandas no mercado para você fazer auditorias da ISO 9001, tanto presencial quanto freelance, tá? Que pode ser feito de forma remota também, presencial, remota, né? E tem muita gente que contrata freelance, autônomo, para fazer essas auditorias, tá? E aí, uma auditoria de 2 dias, você pode cobrar aí R$ 200 a hora, tá? Sabe quanto te rende uma auditoria de 2 dias? R$ 3.200. E aí, é só você dar uma olhada nos relatórios de prestação de serviço das empresas que prestam auditorias para vocês, para sua certificação. Você vai olhar lá a nota que eles cobram com o valor da auditoria. Vocês têm média de quanto o órgão certificador cobra. Ele vai cobrar muito mais, só que ele vai dividir o valor entre o auditor que ele contrata e a empresa certificadora, tá? Então, se você fazer auditoria de forma independente, você ganha muito mais ainda do que um auditor de terceira parte, né? Porque ele é subcontratado, entrega parte do ganho dele, tá? Viram? Marta fez uma auditoria de quase 4 dias, né? 4 dias e pouquinho. Ela faturou R$ 5.250. Então, tem a auditoria, tem o relatório para fazer, por isso não pode ser uma auditoria de um dia, é muito pouco. 2, 3 dias, uma auditoria, tá? E aí depende também de quantos processos serão auditados, se é o sistema de gestão como todo, se é parte dos processos, né? Nunca achei auditoria freelance onde procurar. No próprio LinkedIn, começa a contatar empresas. Eu recebo solicitações, talvez por ser muito conhecida, né? Direto lá, as pessoas me procurando se eu faço auditorias freelance. Tá? Então, não sei como está o seu posicionamento handling, né? Qualidade lá. Isso é muito importante, né? Como está o seu posicionamento lá, o seu Instagram, a sua descrição. Instagram não, o LinkedIn, né? A sua bio lá, se você coloca lá auditora, que você presta serviços lá, isso é muito importante para as pessoas chegarem até você, tá? E outra forma é você chegar até as pessoas conectando essas pessoas, né? Que é a prospecção, tá? Eu conheço pessoas que trabalham na CLT e fazem auditoria freelance. Tá? Então, aí é contato, network também. Se você tiver bons contatos de profissionais que contratam auditorias, você tem mais vantagem, tá? Então, por isso é sempre muito importante. Tem várias estratégias aí para você conseguir serviços, né? Então, várias formas de prospectar de forma gratuita para você aumentar a sua base de clientes e prestar serviço, tá certo? Então, tem a prospecção ativa, que é quando a gente vai até as pessoas, e tem a prospecção passiva, é quando o cliente vem até nós. E para ele vir até nós temos que ter uma construção de algo.
Qual é a vitrine da nossa loja, do nosso negócio, né? Isso é importante, tá? Então, eu vejo muitas pessoas, né? Muitos profissionais, né, que ainda têm dificuldade em trabalhar com as redes sociais, né, para promover conteúdo, distribuir ali, gerar e distribuir, são duas coisas, né? Uma é produzir, outra é distribuir também, né? De forma orgânica e paga, e você ter constância e consistência para que as pessoas possam enxergar você como um profissional que presta serviços, por exemplo, de auditoria, e chegarem até você, tá? E isso normalmente vai acontecendo a longo prazo, então você precisa ir construindo essa base, tá? Para que as pessoas possam chegar até você, que é a prospecção passiva, né? Que você utiliza de menos energia, que mais pessoas estão lhe conhecendo. Por isso que eu falo assim, ó, todo mundo precisa saber o que você está fazendo. Seus amigos, seus vizinhos, seus colegas, seus ex-colegas, todo mundo precisa saber o que você faz, tá? Para que mais pessoas possam te contatar. E você continua correndo atrás para contatar as pessoas também, que é a prospecção ativa, tá? A gente precisa fazer as duas coisas. Inclusive, no início, a gente precisa fazer muito mais a prospecção ativa, né? Que é ir correr atrás do nosso cliente. Não adianta ficar sentadinho que ele não vai chegar até nós, esperando uma indicação. Quem vai indicar você? Quando você for bastante conhecida, né? Provavelmente clientes, outros colegas, parceiros vão começar a indicar você, tá? Mas isso é um trabalho de construção. Sim, falamos de isso, né, Gil? Então, falamos de treinamento, que é um serviço que você pode prestar, tá? E muita empresa contrata treinamento, tá certo? Muita empresa. As empresas têm programa de treinamento, programa de capacitação, programa de desenvolvimento, tá? Então, há essas demandas no mercado. Você pode começar, por exemplo, com as ferramentas da qualidade. Auditoria foi outro serviço que a gente falou. E eu vou falar também do mapeamento de processo. E aí eu estou falando do mapeamento de processo de forma simples, tá? Começa fazendo o fluxo, o desenho do processo, o fluxo, né? De um processo, talvez, mais crítico para o cliente, para ele conhecer esse serviço, tá? Começar a fazer o fluxo de um processo, fazer os POPs, né? A descrição de como esses fluxos acontecem, como são essas atividades, ou seja, a padronização daquele processo. E você cria os controles daquele processo. Você pode entregar esse pacotinho para ele. Tá? Aí também você pode cobrar pelo menos R$ 2.000 para fazer esse pacotinho. Tá? Agora você tem que entregar valor para ele. Isso tem que ser útil para ele e gerar resultado para ele. Então você entrega e acompanha e mostra esse benefício. Antes de fazer, você mede o que ele tem hoje de resultado, o que acontece naquele processo por ele não estar mapeado no teu fluxo padronizado. Ele perde tempo, ele perde produção, ele perde matéria-prima, mão de obra, né? Então, precisa, na verdade, agregar valor. Então, não é vender o nosso produto por vender, mas ver que benefício, que valor isso gera para o cliente. E o momento que ele entender e essa transformação chegar até o cliente, você vai ter sempre serviço para vender para ele, tá? Porque ele precisa de muita transformação. O que mais as empresas têm hoje é problemas, tá? Se você consegue resolver o problema do seu cliente, você tem ali a sua fatia de demanda para atender, tá? Então, sim, vamos recapitular aqui, ó, 40 horas de treinamento, R$ 4.000, 40 horas. Isso equivale a uma semana de trabalho no mês, tá? Então, veja, se você eu tenho um contrato de consultoria de 40 horas, um dia na semana me rende R$ 4.000. E aí eu tô falando, ó, de cobrar R$ 100 a hora, que é o mínimo, né? Que aí depende da empresa, da localização e do resultado que você entrega, né? Do nível do seu trabalho, da transformação que ele gera, para cobrar mais ou menos. Quanto o cliente paga pelo seu serviço? Quanto ele está disposto a pagar? Quanto ele paga? Se é um extremo valor, ele vai ter benefício com isso, ele vai pagar. Ele está deixando de ter
perdas lá no processo dele. Ele está ganhando mais resultado. Então, ele vai lhe pagar mais. Então, é isso que a gente precisa descobrir. E não ter só a preocupação de vender um treinamento. Fazer o treinamento, tchau, vou embora, dei o treinamento e recebi o meu. Cuidado, que talvez você nunca mais volte. Tá? Então, isso ajudou. Que resultado isso trouxe para o cliente? As pessoas conseguiram produzir, usar essa didática que você ensinou, que você não vai lá ensinar só conceito. Você vai ensinar como faz, o passo a passo. E ele precisa aplicar. E aí eu sempre falo que a gente, no treinamento, precisa usar a técnica dos 4 S, tá? 4 S. Você precisa ensinar, então, o que é, para que serve o conceito, tudo bem. Exemplificar uma não conformidade, por exemplo. Exemplifica uma não conformidade daquele contexto do seu cliente. Aí você exercita com eles um outro problema que eles já têm, faz os grupinhos, né? Faz o workshop para cada equipe aplicar aquilo que você explicou, aquelas ferramentas ali do diagrama de Ishikawa, dos 5 porquês, aplicar o diagrama de Pareto, você tem 10 problemas lá, qual eu vou escolher que eu vou tratar? Utiliza, ensina a metodologia do diagrama de Pareto, tudo isso é para solução de problemas, para parar de apagar incêndio e enxugar gelo, como fala uma amiga minha, uma colega, uma aluna minha, né? Aqui a gente fica enxugando gelo e fica apagando incêndio, é porque não resolve os problemas. E muita gente, muita empresa não tem capacidade de tratar não conformidades e não resolve os problemas, que não sabem utilizar as ferramentas devidas. Qual a metodologia que é utilizada? Todo mundo utiliza. Essa metodologia é da empresa. Tem uma sistemática de tratativa, todo mundo utiliza a mesma forma. Ajuda a empresa, treina isso na empresa, para que ela seja capaz, né, de resolver não conformidades, tratar os seus problemas. Então, exemplifica e depois você dá o exercício e aí você examina para ver se eles estão fazendo certo ou não. Se não estão fazendo certo, você recapitula tudo de novo, mas você não pode sair de lá sem eles entenderem certo como fazer, porque senão o seu trabalho não vai trazer resultado para eles. Então, você precisa se certificar disso, tá? Então, sim, sempre que você preste um serviço, procure se certificar do resultado da entrega. Se esse resultado realmente foi útil e a empresa está aproveitando esse valor que você entregou, tá? É isso que você precisa fazer. Vamos ver os comentários aqui? Daniela Barbosa, boa noite. Tenho apenas o curso de gestão da qualidade. Consigo iniciar como consultoria? Consegue. Consegue, Daniela. Consegue sim. É assim, ó. Tá tudo muito do que você tem como objetivo, tá? Porque o seu cliente mesmo não vai lhe pedir certificação nenhuma, tá? Agora você tem que saber entregar, tá, Daniela? Então, o que você vai entregar? Você tem que saber fazer essas entregas, tá? Então, título por título não é tão importante. Mais importante é você saber fazer essa entrega, tá? Valdécio Guimarães, em termos de capacitação, que cursos ou certificados tenho que buscar para dar o primeiro passo? Valdécio, ou que mandei essa mensagem para você, obrigada. Certo, Valdécio, olha só. Eu sempre falo assim, ó, você precisa aprender a fazer para poder entregar. Então, procure pelas capacitações técnicas que te ensinam a fazer a prática, tá? Se alguém te ensina a prática de fazer o mapeamento de processo, faça essa capacitação. Se alguém te ensina a prática de como implantar um sistema de gestão, faça essa capacitação, tá? Agora, muitos cursos de capacitação prática vão lhe ajudar sempre muito mais do que títulos de graduação, né? Às vezes tem tantas faculdades pós hoje de EAD, né? Mas muitas vezes que não tem aquele extremo valor, né? Que não vão fazer você aprender para poder entregar. Então, sempre você avalia muito bem isso antes de você contratar uma capacitação, de você escolher qual capacitação você vai fazer. Porque você não quer só mais um título. Talvez você já tenha vários títulos, né? Mas você precisa
fazer aquelas capacitações que a gente ensina a fazer a prática para você poder entregar esse valor para o cliente, tá? Nós temos, inclusive, nós temos um curso, até então, nós temos um curso, em novembro nós vamos ter mais 2 cursos, tá? E a gente vai ter uma nova turma do nosso curso em novembro, na Black Friday, tá? Nosso curso é justamente para ensinar consultores da qualidade a prestar consultorias, e aí lá a gente ensina a implantar um sistema de gestão na prática, tá? Você sai auditor, consultor, você conhece todas as técnicas, os formulários, as ferramentas, o diagnóstico organizacional, tudo lá com a gente. Além é um curso de extensão universitária, tá? De 210 horas. É reconhecido pelo MEC, tá? Mas não tem turmas abertas agora, a gente abre turmas eventuais, tá? Aí, em novembro, a gente tem a nossa próxima turma, a gente vai estar divulgando aí, a gente já tem 4 turmas em andamento desse nosso curso, tá? Onde realmente as pessoas que querem ser consultores venham com a gente para aprender, porque ali a gente ensina a prática e também a parte do empreendedorismo, né? Como precificar, como fazer uma proposta, como fazer abordagem para o cliente, como prospectar, enfim, tudo, não só a parte técnica, mas também a parte comercial do negócio, tá? Como se posicionar utilizando as redes sociais, né? Os canais de comunicação hoje que estão aí a nosso favor, né? Antigamente, as pessoas, as empresas pagavam caríssimo para fazer uma propaganda na TV. Hoje, nós temos canais independentes nossos para a gente criar conteúdo, para a gente ter uma vitrine dos nossos produtos, dos nossos serviços e dos nossos resultados, né? Na nossa vitrine, os nossos canais de comunicação, nós precisamos nos posicionar lá com resultados, né? Os resultados que a gente tem, a gente demonstra lá. Por quê? Porque a gente fica reconhecido, a gente é visto pelos nossos resultados, tá? Então, os nossos resultados ninguém pode copiar e ninguém pode tirar de nós, são nossos, estão lá. Então, as pessoas veem, as empresas veem, e aí elas acabam tendo segurança para fazer esse serviço com você, porque você entrega esse tipo de resultado, tá? Adriana Oliveira, ansiosa aqui. Que bom, Adriana, que bom ter você aqui, que legal. Muito bem, Daniele Barbosa. Ok, respondi. Vamos ver aqui no Instagram também se tem alguma pergunta. Não? Então, gente, é isso. Espero que tenha sido muito útil e que você possa fazer esse cálculo e que você possa verificar o quanto compensa você ser um consultor, né? Quais são os benefícios que você tem ali, né? Qualidade de vida melhor. Eu não tinha tempo para meus filhos, né? Eu não tinha tempo nem para ir na academia, nem para ir no médico, para nada. E quando você tem a sua agenda, ou você lota a sua agenda se você quer trabalhar muito, né? Ou você faz com estratégia, trabalha muito para ganhar mais também, ou você trabalha pouco, mas ganha o suficiente para aquele teu objetivo, aquele teu contexto, né? Então, aí conforme o seu planejamento estratégico, os seus objetivos, o que você quer, tá? Obrigada, pretendo fazer esse treinamento com você. Que bom, Valdécio, que legal. Muito bom, será bem-vindo, tá? Agora mesmo a gente está com o desafio de meu primeiro cliente em 30 dias, onde a gente tem uma aula por semana de 2 horas, né? E a gente tem todo um SNA, um sistema de navegação ativa, onde a gente tem um passo a passo, né? Do que precisa fazer, né? E como a gente vai fazer essa prospecção, faz a prospecção junto com vocês, né? E o objetivo final do desafio nos 30 dias é você ter seu primeiro cliente e fazer a sua primeira entrega, tá? Então, que bom, eu fico feliz de ter vocês aqui. Essa foi a nossa live de hoje. Quinta-feira, o tema da nossa live, do nosso podcast, é sobre trabalhos presenciais e remotos, tá? Então, se você quer saber mais sobre tipos de trabalhos, demandas que você pode ter no presencial, mas também no remoto,
porque você, associando as duas coisas, às vezes você pode ter uma abrangência de clientes num raio muito maior, né? Você pode fazer trabalhos remotos em todo o Brasil, por exemplo. E às vezes você ainda não está nem pensando nisso, não está vendo essa possibilidade ou essa achando que isso está muito longe de você. E às vezes isso não está longe, só que às vezes é porque ninguém te mostrou isso. Então, na live de quinta-feira, a gente vai falar sobre isso para você, tá bom? Então, se você quiser aprender sobre essas demandas no presencial e no remoto, no online, vem aqui comigo na quinta-feira, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa live também, tá bom? Então, eu fico por aqui hoje. Um bom descanso, uma boa noite para vocês e até quinta-feira, tá bom? Beijos e até lá. Tchau, tchau.